Sofonias, capítulo 1. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Versículo 14. Em um tempo consideravelmente próspero, quando o rei Josias promovia uma significativa reforma espiritual em Judá, Deus levantou Sofonias após um período de silêncio profético. Da linhagem real de Ezequias, o profeta estava familiarizado com a apostasia dentre aqueles que deveriam liderar a nação com o temor do Senhor. Vestindo-se da cultura pagã e idólatra dos povos vizinhos, Judá havia perdido sua identidade, assemelhando-se a eles. A reforma nos dias de Josias purificou a Judá e a Jerusalém, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 5. E encontrado o livro da lei na casa do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 15. Josias cuidou em lê-lo perante todo o povo e em renovar a aliança ante o Senhor, segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 31. Tal reavivamento e reforma causou um grande impacto na nação e deu início a um período de paz. No entanto, a fidelidade do povo só durou o tempo de vida de Josias, e era dever de Sofonias indicar-lhes o futuro tempestuoso que os aguardava. Com linguagem apocalíptica, suas palavras apontavam para o cativeiro babilônico e possuem uma íntima relação com o juízo final. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Primariamente, quanto ao reino de Judá, a profecia era uma ameaça contra os idólatras, contra os adoradores divididos e contra os indiferentes, o que não deixa de ser uma clara advertência de Deus quanto à aplicação de seu último juízo sobre a terra. A Bíblia apresenta o dia do Senhor sob dois pontos de vista, o dos perdidos e o dos salvos. Para os salvos representa libertação e salvação, dia de alegria e de encontro com o seu Deus. Isaías capítulo 25, versículo 9. Para os perdidos é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. É certo que o grande dia do Senhor, portanto, revelará o maior contraste que este mundo já viu, quando a maturação do mal terá seus efeitos aniquilados, enquanto os salvos serão como um troféu perante o universo daquele que os comprou a preço de sangue. Nesses últimos dias, muitos falsos profetas têm se levantado alegando ser detentores de revelações divinas e usando da mídia para supervalorizar seus pontos de vista. Muitos destes são responsáveis pela instalação do pânico e do medo no coração dos que não buscam o Senhor, alardeando mensagens totalmente divergentes do assim diz o Senhor. As palavras de Sofonias não tinham a intenção de causar medo, mas de promover a perseverança necessária, a fim de que os fiéis soubessem que haveriam de enfrentar um tempo sobremodo difícil e os ímpios fossem avisados e tivessem a oportunidade de se converter dos seus maus caminhos. Há um juízo iminente que precisa ser anunciado, tanto quanto um amor que precisa ser revelado. O amor de Deus não vela a sua justiça e vice-versa. Ambos são igualmente manifestados na pessoa de Jesus Cristo, que por sua justiça foi o protagonista do maior ato de amor de todos os tempos. Diante de uma época de tantas incertezas, precisamos definir de que lado estamos, independentemente da força espiritual alheia. A morte de Josias marcou uma nova fase de apostasia entre o povo. Não podemos apoiar a nossa fé na fé de outros. As virgens nécias farão isso, Mateus capítulo 25, versículo 8, e descobrirão tarde demais que o Espírito Santo não é dado no último momento, mas outorgado
é a todos os que o têm buscado diariamente. Que, cheios do Espírito Santo, proclamemos ao mundo o Evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, com a nossa voz e com a nossa vida, que, temperada com amor, a mensagem do juízo divino abale toda a terra. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! Oremos, amados. Querido Deus e Pai, a cada livro profético, percebemos a voz do Espírito Santo falando conosco e aumentando o seu volume em palavras cada vez mais apelativas. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor, pois queremos entender com clareza a Tua vontade e colocá-la em prática. Não temos condições de Te obedecer e fazer a Tua vontade por nós mesmos, mas confiamos em Tua palavra quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se Cristo for a nossa força, certamente seremos vitoriosos com Ele a cada dia até aquele grande dia. Veste-nos com as vestiduras da Tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, testemunhas de Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.